Olá, alunos do CEP. Essa videoaula é para ensinar vocês como fazer o caderno de campo. Inicialmente, nós temos que preencher a parte da capa. Aqui você vai colocar o seu nome, o nome da empresa que está realizando o estágio e aqui o período que você está cursando. Se for no integrado, você vai usar série. Se for no subsequente, você vai usar semestre. Por exemplo, quarto semestre do subsequente ou quarta série do integrado. Aqui, vocês vão colocar a carga horária total de estágio, que é de 100 horas para o integrado e 150 para o subsequente. E aqui embaixo, a data de realização do estágio. Por exemplo, começou lá no dia 12. E concluiu o estágio no dia 21/5. Prestar atenção aqui na questão do ano também. Aí nós vamos para a página 2, que tem uma tabela. Essa tabela deve ser preenchida com a data de realização da atividade, quantas horas foram gastas e a atividade feita. Essa atividade tem um número antes dela. Esse número tem que coincidir com a descrição da atividade, que é o número 1, conserto do forno micro-ondas. Número 1, conserto do forno micro-ondas. Nesse exemplo aqui, essa atividade durou 2 dias. Então, no dia 20, foi a atividade número 1, que durou 3 horas, e no dia 21 ele continuou essa atividade, ela durou 2 horas. Agora, caso no dia 21 ele tenha feito uma outra atividade, aí você dá um Enter aqui, coloca atividade 2 e o que foi desenvolvido. Conserto de celular, por exemplo. Aí aqui levou, eu não preciso colocar quanto tempo levou cada atividade, mas o dia. Então foi 5 horas as 2 atividades. Ao término do seu estágio, o supervisor da empresa concedente ele tem que assinar essa página, essa parte aqui, e colocar carimbo caso ele tenha, para dizer que realmente no dia 22 você estava lá realizando o estágio e ficou 3 horas. Lembrando que a somatória dessas horas, dessas horas aqui, ela deve fechar a sua carga horária de estágio. Agora vamos partir para a descrição das atividades. Eu aconselho a vocês a fazer isso diariamente, porque ela tem que ser muito rica em detalhes. Se você deixar para fazer uns 15 dias depois que fez a atividade, fazer o caderno de campo, você não vai lembrar de todos os detalhes. Essa atividade, ela tem que seguir uma ordem. Ela deve ter começo, meio e fim. Lembrando também que você está escrevendo para outras pessoas, então escreva de uma forma que essa outra pessoa entenda. Vamos lá. O começo da atividade, o início, está aqui, ó. Através de uma ordem de serviço, chegou ao laboratório um forno de micro-ondas, marca tal, modelo tal, que apresentava o defeito relatado pelo cliente de não esquentar o alimento. Então, aqui está o início. O equipamento, essa descrição tem que ser bem detalhada, então tem que ter o modelo do equipamento, aqui o modelo do equipamento, a marca. Quanto mais detalhes, mais rico fica o seu caderno de campo. Aí a parte do meio são os testes que você fez até chegar no problema. E o fim está aqui. Concluiu-se que o defeito era realmente no magnetron, havendo continuidade entre os terminais e carcaça. A bobina não conduziria corrente para realizar seu trabalho de excitação elétrica. Extraído o magnetron,
estragado e instalado um novo, havia disponível na empresa um componente da mesma marca e modelo do aparelho, marca tal, modelo tal. Então aqui também foi inserido detalhes. O caderno de campo tem que ser rico em detalhes. Então vamos supor que eu troquei um capacitor, eu não vou simplesmente colocar capacitor. Eu tenho que colocar o modelo do capacitor. Foi substituído um capacitor radial eletrolítico de 220 microfarads por 24 volts, por exemplo. Tenho que detalhar o componente. E aqui está seguindo a estrutura, começo, meio e fim. Toda atividade deve seguir essa estrutura. Um outro detalhe também, você tem que utilizar bastante fotos para explicar. Só que a foto ela não fala por si só. Eu nunca vou ter somente a foto. Eu tenho que ter uma explicação sobre a foto. Igual nesse caso aqui, a figura 1 tem essa foto aqui, mas está explicando no texto aqui, retirada a carcaça do aparelho e localizado o magnetron conforme possível ver em destaque na figura 1. Então, a figura 1, como tem várias peças, ele ainda destacou onde está o magnetron. Para fazer isso, você edita a imagem no Paint e é bom destacar. Um outro detalhe da figura é que, nesse caso, foi um micro-ondas. Se é um micro-ondas, uma televisão, um celular, qualquer um sabe o que é. Porém, se for uma máquina específica, você também deve colocar uma imagem da máquina. Então, vamos supor que você mexeu numa extrusora. Você vai ter que colocar uma imagem. Você coloca aqui o equipamento, né? Substitui aqui micro-ondas por extrusora, marca, modelo, conforme mostrado na figura 1. E outra coisa, as atividades, elas sempre têm que ter um objetivo. Você tem que descrever o objetivo, o porquê que está sendo feito aquilo. No caso de conserto, fica óbvio. Mas no caso de instalação ou montagem de equipamentos ou placas, você precisa mencionar o porquê que está sendo... Para que serve aquela placa? Ou para que serve aquele quadro? Vamos supor que você vai montar um quadro de comando, você não vai simplesmente escrever foi fixado um trilho DIN onde instalei duas contatoras, um inversor de frequência, um disjuntor. Tá errado colocar só isso. Você tem que colocar para que serve esse quadro, o que ele vai controlar, o que ele vai fazer. Ou senão você coloca lá como atividades. Soldei um capacitor, dois resistores, um CI em uma placa de circuito impressa que já veio pronta. A empresa já adquiriu pronta. Enfim, eu tenho que mencionar para que serve essa placa. Agora vamos partir para a parte de formatação. É importante você usar esse arquivo porque ele já tem aqui as formatações. Vamos supor que você escreveu um texto aqui e ficou em outra formatação. Vamos exagerar um pouco aqui. O teu caderno de campo, ele tem que ter uma formatação padrão. Todo texto tem que estar na mesma formatação. Então, nesse caso, você tem que marcar aqui e simplesmente vir aqui em estilo, marcar texto. Automaticamente ele já vai para a formatação correta. Quando eu utilizar siglas, que foi o caso aqui, essa OS é uma sigla. Então, antes da sigla, eu tenho que explicar o que ela significa. Ordem de serviço, depois colocar entre parênteses o OS. Nas próximas atividades que eu for utilizar o OS, eu já não preciso escrever ordem de serviço e nem colocar entre parênteses, porque já está explicado aqui. Eu simplesmente vou colocar ordem de serviço, OS. Um outro detalhe que eu tenho que prestar atenção é quando eu uso palavras em outro idioma. Se eu usar palavras em outro idioma, essas palavras elas devem ser destacadas. Por exemplo, display, jumper, plug, flat,
Então, eu tenho que fazer o destaque dela, eu tenho que deixar ela em negrito, em itálico, desculpa. Então, vamos supor que aqui eu escrevi plug, eu marco aqui, venho aqui em itálico, agora está da forma correta, igual aqui, ó, foi utilizado display, é uma palavra em outro idioma, está em itálico. Agora vamos para a parte das imagens. Uma imagem, ela nunca pode estar sozinha ali, sem nenhum texto nem nada. A imagem, ela não fala por si só, eu tenho que explicar ela. Então, nesse caso aqui, da figura 1, foi mencionado aqui em cima. Retirada a carcaça do aparelho de micro-ondas e localizado o magnetron conforme é possível ver em destaque na figura 1. Então, eu coloquei a figura 1 e mencionei ela aqui. A figura também deve seguir esse padrão aqui. O número da figura, o título, a figura e o autor. Lembrando que se foi você que tirou essa foto, é errado você escrever o seu nome aqui. Simplesmente deixa autor, porque você está escrevendo o caderno de campo, então você é o autor. E outra coisa é essa questão do destaque, é interessante você destacar. Você abre essa imagem no Paint e faz a marcação, porque se eu colocasse só a imagem, sem o destaque, eu não ia saber aonde está essa imagem, esse equipamento em específico. E para mim, sempre que eu for acrescentar uma imagem, o que eu aconselho é que faça a marcação dessa, dá um Ctrl C, aí eu coloco aqui onde eu quero colocar outra imagem, dou um Ctrl V, clico com o botão direito, alterar imagem. Vamos colocar essa daqui, por exemplo, inserir. Aqui a imagem, e aí eu altero aqui o título. Aqui eu não preciso me preocupar em ver lá para cima qual foi a última imagem usada. Eu simplesmente clico no 1, com o botão direito, atualizar campo. Automaticamente ele já vai para a figura 3. Um outro detalhe que eu tenho que prestar atenção é que eu nunca vou deixar espaços no meu caderno de campo. Eu sempre tenho que seguir uma linha entre o título e o texto e a imagem. Mesma coisa, depois da imagem para voltar para o texto, uma linha só. E como que eu sei se tem uma linha ou se tem mais de uma linha? Igual nesse caso aqui, ó, isso aqui está errado. Mas para mim verificar, eu clico aqui nesse símbolo e isso daqui significa a quantidade de linhas. Ó, aqui tem 2, então tem 2 linhas. Isso é errado. Eu volto aqui, corrijo. Agora ficou só com uma linha. Agora tá certo. A mesma coisa aqui, ó. Terminei o texto, uma linha e a descrição da figura. Figura, uma linha e continuação do texto. Sempre manter esse padrão de apenas uma linha. Ó, aqui tá errado também, porque não tem uma linha aqui. Então, eu tenho que dar um Enter para deixar essa uma linha. Depois, continuar. Uma outra dúvida com relação à numeração da figura. Atividade 1, terminei a atividade 1 aqui, ó. Essa daqui já não é mais a figura 3. Eu acrescentei uma outra lá, então eu venho aqui, atualizar campo, figura 4. Tem 4 figuras na atividade 1. Se eu partir para a atividade 2, acrescentar outra figura, não vou chamar de figura 1, eu vou continuar sempre utilizando isso aqui, ó. Sempre fazendo o atualizar, que automaticamente ele já vai atualizando. Aí o pessoal me pergunta muito, quantas páginas tem que ter? Quantas atividades? Depende. Se for atividade de concerto, eu posso, durante meu estágio, se eu
executei 20 atividades, eu vou ter 20 atividades. Se eu fiz 2 atividades, eu vou ter simplesmente 2 atividades. Mas se o meu estágio inteiro deu para fazer só 2 atividades, vai ter muita informação para mim colocar. Então, uma média aí é de umas 15 a 20 páginas. Independente da quantidade de atividades, pode ser que eu trabalhei só em um projeto, mas eu vou ter, como eu fiquei 150 horas em cima daquele projeto, então eu vou ter uma quantidade muito grande de informações para colocar. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Caso fique alguma dúvida, por favor, entrar em contato. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.